Você está pensando em adquirir medidores de vazão portáteis, mas está na dúvida de qual medidores adquirir? Não tem problema! Hoje, aqui neste canal, vamos fazer uma batalha de medidores de vazões portáteis para resolver o seu problema. Então, editor, toca aí o pancadão para a gente começar essa batalha. Do meu lado direito, nós temos o primeiro competidor, representante da classe de pitometria, o tubo de pitot. E do meu lado esquerdo, nós temos o representante da classe de medidores ultrassônicos. Aqui, medidor de ultrassônico Clamp-On. Sejam todos bem-vindos! Essa aqui é a nossa playlist Pitometria Além do Manual. Nessa playlist aqui eu me esforço ao máximo para poder entregar para você todo o conteúdo necessário para a aplicação da técnica da pitometria, que vai muito além dos manuais de pitometria, que inclui também então a nossa prática, todo o conteúdo da prática. O meu nome é Paulo de Oliveira. Eu sou o seu professor de pitometria e hoje serei o juiz desta batalha. Primeiro de tudo, as regras da nossa batalha. Eu elaborei uma série de 15 critérios importantes que considero relevantes aqui para os nossos medidores de vazão portáteis. E aí, a cada rodada, vamos ver qual medidor sobressai, qual medidor de vazão seria o melhor nesse critério e ele leva o ponto vencedor desta rodada. No final, vamos somar todos os pontos e veremos quem será o verdadeiro campeão. Essa batalha, sempre lembrando, é uma batalha justa porque nós estamos trabalhando com dois medidores de vazões portáteis. Então os dois estão exatamente na mesma classe e eles competem pela mesma aplicação. Vamos lá então a nossa batalha! Primeiro round, a facilidade de instalação. Nesse critério aqui, a gente não tem nem muita dúvida. Por quê? Porque tem uma discrepância muito grande entre a pitometria e o medidor ultrassônico. No caso, a pitometria, você demanda o quê? Muito tempo para aprender. Eu dou ali curso de pitometria, no mínimo ali 2 dias, para você aprender a pitometria, a técnica e ali os detalhes necessários para a sua instalação. E aí, na hora da instalação, você ainda demora pelo menos aí uma meia hora, tá? Para você instalar o tubo de pitot, a maleta, fazer todo o perfil de velocidade, coletar a vazão. Então ali 2 dias para aprender e meia hora para aplicar a técnica. Já o medidor de vazão ultrassônico Clamp-On, você ensina ele ali, vamos dizer, umas 3, 4 horas no máximo ali, você já ensina tudo, os conceitos, a aplicação, né? Um curso bem curtinho e quando você for na aplicação em si, 5 minutinhos você consegue instalar um medidor ultrassônico Clamp-On. Então esse aí foi um jab na cara da pitometria, tá? O medidor ultrassônico então foi o vencedor dessa rodada. Então vamos anunciar aqui o vencedor da primeira rodada, ultrassônico Clamp-On. A segunda rodada tem a ver com a minha manutenção do equipamento. Então, que equipamento necessita mais manutenção e qual tem mais facilidade para você fazer a manutenção? Nesse caso, também já vou adiantar que o ultrassônico acaba vencendo. Então, o ultrassônico, apesar de ser um equipamento eletrônico sensível, se você cuidar bem dele nas condições de instalação, instalar ele bem tranquilamente, não expor muito a sol, chuva, essas coisas, e você não tem que fazer muita manutenção não no ultrassônico. Você faz ali uma limpeza simples e está pronto. Já com relação à pitometria, você vai precisar estar sempre cuidando ali o seu pitot e seu galgador por uma questão de alinhamento e tal, e aí fazer um polimento dele ali, né? Você retirar um pouco da sujeira, até se o pitot vai ficar duro ou não.
cuidar do seu TAP, cuidar do seu pitot, cuidar do seu galgador, cuidar da maleta. Então, pitometria tem muito mais aí manutenção do que o ultrassônico. Segundo round, o nosso vencedor também foi o ultrassônico Clamp On. E já tô ficando triste, viu? Porque aqui o canal é de pitometria e eu gostaria que a pitometria vencesse. Por enquanto, o ultrassônico Clamp On está dando um baile na pitometria. Beleza, vamos continuar. Com 2-0 para o nosso medidor ultrassônico, agora vamos para o terceiro round. Vamos falar sobre a questão da medição de água bruta. Então nós vemos que é bem diferente a aplicação em medição de água bruta para a pitometria e para o medidor ultrassônico. Quanto no medidor ultrassônico, você tem a presença de partículas ali dentro da água, vai impedir, vai bloquear a sua onda de ultrassom, vai dificultar a passagem do som. Então, para a técnica de medição com ultrassônico Clamp On, você não é recomendado utilizar para água bruta. Agora, para pitometria, você com alguns cuidados, você pode utilizar sim a pitometria para água bruta. Então, nesse aspecto aí de aplicação, na parte de medição de água bruta, o ultrassônico não chega e a pitometria consegue realizar. Primeiro ponto para a pitometria. Vencedor do round, pitometria! Yes! Vai pitou, vai pitou! Pitometria, yes! O nosso quarto round será sobre a precisão dos equipamentos. Você deve imaginar que esse critério é muito importante. E nós temos aí certa discordância, tá? Porque quando você vai olhar lá nos manuais para medidores ultrassônicos, você pode encontrar erros bem baixos. Porém, esses erros bem baixos, de 0,5%, 1%, eles estão no regime ideal. E a gente sabe que nos nossos sistemas de abastecimento é bem complicado você encontrar uma tubulação ideal, sem incrustação, sem corrosão, sem ar dentro, sem nenhuma condição adversa. Então, a gente diz que a técnica da medição com ultrassônico, ela não garante a sua precisão da medição. Ao contrário da pitometria, que nós temos todas as condições controladas. Então, a pitometria, sim, garante um erro de, no máximo, aí, 2% da sua medição. Então, se vocês quiserem, depois eu posso fazer até um vídeo especificamente sobre esse critério, que ele é muito relevante e tem muita coisa para dizer com relação à precisão. Mas por frigir aqui do nosso vídeo, vamos dizer que esse ponto aqui vai novamente para a pitometria! Pitometria agora empatado com ultrassônico, hein? 2-2 na nossa competição. Vai lá, pitometria! O nosso próximo round vai ser com relação à durabilidade dos seus equipamentos, medidores de vazão, com o decorrer do tempo. Então, o que é desejável? Você quer comprar, então, um medidor de vazão que ele vai continuar funcionando com o decorrer dos anos. Ele não vai quebrar ali, por exemplo, nos primeiros meses, certo? Porque isso aí não está te dando um custo-benefício a longo prazo. E eu posso dizer que, na prática, eu já tive experiência instalando anos a fio tanto o medidor de pitometria quanto o medidor ultrassônico, e ambos conseguiram realmente performar por vários anos ali, tá? Então, assim, se você tiver realmente um cuidado na aplicação de ambas as técnicas, você vai conseguir preservar os equipamentos. Com uma ressalvazinha pequena, tá? A pitometria, em geral, são equipamentos bem robustos. Então, se você derrubar, por exemplo, o equipamento, ele possivelmente não vai quebrar. Agora, e os medidores ultrassônicos também são relativamente robustos. Porém, tem equipamentos mais robustos e também ultrassônicos menos robustos, dependendo aí da faixa de preço, tá? Então, o ultrassônico você pode comprar ele bem mais baratinho, pode comprar um ultrassônico bem caro.
dependendo aí da faixa de preço que você tem, você pode comprar um equipamento relativamente frágil. Então eu já diria aí uma ressalva aí com ultrassônico, tome cuidado, viu? Para não comprar um ultrassônico aí muito barato, que não tenha muita resistência, que não tenha muita força aí de sinal, tá? Só deixando essa ressalva, mas por enquanto vou deixar empatado esse round aqui, jab cruzado entre pitometria e ultrassônico. Na minha opinião, as duas tecnologias têm a possibilidade de serem realmente duráveis no tempo. 1 ponto para a pitometria, 1 ponto para o ultrassônico e o placar permanece empatado. O nosso 6º round vai dar continuidade ao round anterior, que é justamente sobre o nosso custo de aquisição da tecnologia. Você quer, claro, ter um equipamento durável, confiável, mas também que não seja excessivamente caro, tá? Então o que nós encontramos na prática? Como eu estava dizendo, um range de custos aí para medidores ultrassônicos. Você tem medidores mais baratos, inclusive, do que a pitometria e mais caros do que a pitometria. Em geral, o que a gente nota assim com a experiência realmente é que os medidores mais caros ultrassônicos são os que realmente compensam, tá? Esses medidores são os medidores que você consegue inclusive instalar em tubulações maiores. Tem ultrassônicos aí bem baratinhos que você vai comprar e só vai conseguir instalar em tubos pequenos. Isso aí não é tão interessante, tá? Então, nesse ponto, eu diria que os custos do medidor ultrassônico acabam sendo maiores do que a pitometria. Se você não concorda comigo, manda aí um comentário aí embaixo, tá? Eu não sou o dono da verdade e muito menos eu sei também todos os ultrassônicos disponíveis no mercado. Então, só digo aqui humildemente, na minha opinião, os ultrassônicos acabam saindo mais caros do que a pitometria, claro, os melhores ultrassônicos aí do mercado, tá bom? Então, nesse round, vou deixar 1 ponto. Round para a pitometria, com os menores custos aí de aquisição. Se você está gostando do vídeo até agora, saiba que muito provavelmente é pelo esforço que eu estou colocando aqui para fazer o vídeo para vocês, tá? E sabe aonde eu coloco também bastante esforço? Nos nossos cursos da Sanova, presenciais e cursos online de pitometria. Esses cursos eu, modéstia à parte, preparei da melhor maneira possível, colocando toda a minha experiência prática. E não se esqueça, se você quiser realmente ter aí um curso presencial na sua empresa para você aprender aí realmente a técnica da pitometria e os detalhes da aplicação da técnica, link na descrição. Também o link para o curso online de pitometria. Vejo vocês lá no curso. Não sei se você reparou, mas no round anterior, no 6º round, a pitometria tomou a liderança. Estamos com 4 pontos para a pitometria, 3 pontos para o medidor ultrassônico. E agora vamos para o nosso 7º round. Quem será o vencedor? Saberemos em breve. No nosso 7º round, vamos falar sobre a aplicabilidade das técnicas. É desejável realmente que quando você adquire um medidor portátil, você possa instalar ele nas mais diferentes condições possíveis. E nesse caso nós estamos avaliando se você consegue instalar um medidor para pequenos diâmetros. Diâmetros ali 100 mm, 75 mm. No caso do medidor ultrassônico, você vê que ele é beneficiado pelos menores diâmetros. Então, quanto menor o diâmetro, melhor para o ultrassônico e melhor a medição. Já para a pitometria é o contrário. Quanto menor o diâmetro, mais a haste do pitô faz interferência ali na minha tubulação e vai subindo ali os meus erros, tá? Então, para a pitometria, com diâmetros maiores ali, acima de 200 milímetros, você vai ter um erro ao redor de 2%. Já para pitometria, para até 100 milímetros, você pode aumentar o erro de 2% para 4%. Então, para esse critério aqui, o medidor vencedor é o medidor ultrassônico Clamp On,
Vamos receber mais um ponto e a disputa está empatada. Para sermos justos, já que falamos sobre a aplicação em pequenos diâmetros, agora vamos falar sobre a aplicação em grandes diâmetros. E aí vocês devem imaginar que a situação é o contrário. Para medidores ultrassônicos, a partir ali de 600, 500, 600 milímetros, a mais do que isso, começa a ficar complicado a sua medição com ultrassônico, principalmente para tubos de ferro fundido. Então, você até consegue medir, viu, tubos de 600. Eu, inclusive, já medi com ultrassônico um tubo de 800 milímetros, mas é mais complicado. Por um outro lado, a pitometria, você não tem esse problema. Inclusive, ela se beneficia de grandes diâmetros e você pode medir tranquilamente aí um tubo de 1000 milímetros com o tubo de pitot. Então, nesse critério é o contrário do anterior e o ponto vai para pitometria, que passa novamente a liderança. No nosso round número 9, nós vamos falar especificamente sobre condições de medição de vazão, onde a velocidade é bem baixa. E especificamente ali com velocidade abaixo de 0,3 metros por segundo, tá? 0,2, 0,1. Então isso aí é bem baixinho, mas às vezes acontecem essas situações de velocidade baixa, principalmente quando você tem tubos maiores e aí você tem uma velocidade bem pequena ali. Então nessas situações onde você tem uma velocidade baixa, o tubo de pitot ele ocorre erros cada vez maiores. Ele não é beneficiado por velocidades muito baixas. E aí cai até fora do limite de aplicação da técnica. Pelo contrário, quando você tem um medidor ultrassônico, ele não tem esse problema e mede bem tranquilamente as velocidades baixas. Então, para este critério, nós temos um ponto a mais. E o vencedor é o medidor ultrassônico Clamp On! A disputa está acirrada. Nós temos, pelas minhas contas aqui, 5 pontos para pitometria e 5 pontos para medidor ultrassônico. Embate de gigantes, tá? E agora vamos ali para o nosso 10º round, que vai falar sobre uma outra condição também, tá? Da aplicação dessas técnicas. Então, para aplicação, nós desejamos que você possa fazer a medição de vazão nos mais diferentes tubos possíveis. Inclusive, tubo de ferro fundido, tubo de fibrocimento, tubo de PVC, tubo de fofô. E o que acontece é que o medidor ultrassônico tem dificuldade para alguns desses materiais, tá? Principalmente para tubo de fibrocimento, tubo de cimento amianto. Para o medidor ultrassônico funcionar bem, tem que ser um tubo mais com material contínuo, tá? Os melhores são aí tubos de PVC e tubos de fofô. Então, no caso, até o ferro fundido tem um pouco de dificuldade também. Já no caso da pitometria, independente do material, a pitometria ela insere diretamente dentro do tubo, então não importa o material do tubo. Nesse critério, é bem claro que a pitometria ganhou este round e assume a liderança. Round 10 para a pitometria! No nosso round número 11, vamos falar sobre uma condição que muitas vezes passa despercebida por muitas pessoas que estão fazendo a medição de vazão, que é justamente a questão da minha assimetria do meu perfil de velocidades. Nossa, Paulo, o que você está falando? O que acontece é o seguinte, quando você tem alguma curva, alguma peça a montante ali da minha instalação, você pode ter um perfil um pouco esquisito, né, ali na minha seção de medição. E esse perfil, ele pode mudar inclusive com as minhas vazões, tá? Ele muda em uma direção, muda na outra, isso aí acarreta erros maiores nas minhas medições. O que acontece? A princípio, nem a pitometria, nem o ultrassônico conseguem corrigir para esse tipo de situação. Então ambos vão medir errado nesse tipo de situação.
Porém, a pitometria ela tem uma pequena vantagem. Por quê? Com a pitometria você consegue inserir dentro da tubulação o equipamento e aí você consegue realmente ver, você consegue perceber que o seu perfil de velocidade está um pouco esquisito, está assimétrico, está errático, né? Você pode ter algum vórtice, alguma coisa ali dentro. Então, com a pitometria, ela pelo menos te permite fazer um diagnóstico para identificar esse tipo de situação. Isso é muito importante, principalmente para aquelas condições em que a sua tubulação não está inteiramente exposta. Então você não sabe o que está acontecendo na montante ajusante, você só tem a visão dentro do seu PV, tá? Então, por isso, nesse critério, eu vou dar o ponto bem apertado, mas um pontinho também para a pitometria. Vamos falar agora, no próximo round, sobre um dos grandes aí entraves da técnica da pitometria. Muita gente me questiona que é a questão do sentido do fluxo. Então, em algumas situações, você pode ter inversão da vazão, principalmente se for na saída de reservatórios, né? Reservatório de jusante. Você tem o reservatório alimentando, daqui a pouco você tem o reservatório sendo alimentado. Então, quando você tem essas reversões de fluxo, a técnica da pitometria ela não funciona, tá? A pitometria ela só funciona em um sentido. Já o medidor ultrassônico ele tem a vantagem de você poder medir. Você coloca os dois transdutores ali e aí o ultrassônico clamp-on ele vai medir tanto em um sentido com vazão positiva quanto no sentido contrário com vazão negativa. E esse ponto também, é claro, vai para o medidor ultrassônico clamp-on. Uma outra condição também que pode acontecer na sua tubulação é a presença de ar na sua tubulação. Então, geralmente, quando você tem um bolsão de ar, ele acaba se acumulando na faixa mais superior da sua tubulação, tá? E esse tipo de condição não é percebida pelo medidor ultrassônico. Em geral, o medidor ultrassônico a gente instala ele na metade, na barriga ali do tubo, tá? E aí, se você tiver algum bolsão de ar passando ali em cima, ele não percebe e acaba medindo incorretamente. Já a pitometria, você tem a liberdade de instalar o TAP tanto na horizontal quanto o TAP na vertical. E, principalmente, como eu recomendo instalar o TAP na vertical, você vai com o pitô nas várias seções e você identifica, vai chegar um ponto que você vai ver, opa, aqui não tem mais o meu diferencial de pressão, o que significa que aqui não tem mais água, então tem ar ali na minha tubulação. Inclusive você vai ver até as bolhas de ar, o próprio ar saindo ali do seu tubo de pitô, tá? Então, nesse ponto, a pitometria ele é um excelente agente verificador e vence, obviamente, a questão da identificação de você ter ar na sua tubulação. Nesse ponto, a pitometria é bem melhor do que o ultrassônico, que simplesmente vai medir ali na metade do tubo e não vai fazer uma boa medição, vai ter erros associados. O nosso ponto vai para a pitometria. Vamos caminhando aqui para os nossos dois últimos rounds da nossa partida. Ainda tem dois critérios que eu preciso dizer para vocês bastante importantes e interessantes para a sua aquisição dos medidores portáteis de vazão. O primeiro desses critérios é a sua resistência do equipamento ao sol e à chuva. Isso aí é uma condição bastante específica lá da instalação em si, tá? Principalmente se você quiser deixar aí o seu medidor medindo por um dia, 7 dias, tá? Isso aí é necessário em algumas situações você fazer a elaboração de perfis de consumo, tá? Então, se você está desejando esse tipo de situação, é bom você saber que a pitometria acaba sendo muito mais robusta. Então, medidores ultrassônicos, apesar de ter alguns medidores mais parrudos, eles têm geralmente uma eletrônica frágil ali. Você tendo muita insolação em cima dele diariamente e até mesmo chuva pode danificar o seu equipamento. Então eu já cheguei aí a fazer campanhas longas, né, utilizando medidores ultrassônicos e acabamos tendo que inventar aí caixas, containers para colocar os medidores dentro e protegê-los, tá?
Já a pitometria não, você tem a maleta e tem o pitô, o galgador, são equipamentos bem robustos. Pode deixar aí o seu pitô ou sua maleta por uma semana ali naquele ponto medindo e não tem problema nenhum, tá? Pode vir chuva, já tive aí PV alagado, maleta boiando, já derrubei tampa de PV em cima de maleta, em cima de pitô, não tem problema, tá? São medidores bastante robustos aí com essa questão de você deixar ele aí com sol, com chuva, não tem problema. Então nesse quesito eu acho que a pitometria realmente vai ganhar uma vantagem, tá? Com relação à sua aplicação ali, robustez no campo em si, você deixar ele por um longo período. Então mais um ponto aí para a pitometria! Caminhando aqui para o nosso último round, um round bônus, que seria justamente sobre a sua alimentação dos seus medidores. Então você tem ali na técnica de pitometria a alimentação da sua maleta para pitometria e no ultrassônico a alimentação do seu analisador. E já vou direto ao ponto, nessas duas tecnologias, em geral, o que você precisa de mais energia seria a questão do seu ultrassônico. Por quê? O ultrassônico ele fica ali constantemente enviando o seu sinal de ultrassom, então ele gasta sim mais energia. Ao contrário, as maletas de pitometria, tem maleta inclusive aí no mercado que você consegue deixar ela 1, 2 semanas medindo, tá? Então fica aí tranquilo sem precisar de alimentação externa. Nesse ponto então, o nosso vencedor, o último round, novamente para a pitometria. Agora terminada a nossa batalha, vocês devem ter percebido aí pela soma dos pontos, eu até me perdi um pouco aqui, mas a pitometria acabou vencendo, tá? Mas quando você vai fazer a aquisição realmente do medidor que você deseja, não vamos fazer a aquisição assim por uma soma de pontos desses critérios que eu fiz, tá? Vai ser feito o quê? Uma aquisição dependendo da situação que você deseja. Então, às vezes, você não tem aqueles diâmetros muito pequenos para fazer, você não deseja fazer com diâmetros pequenos, então você não conta esse ponto. Ah, eu não vou fazer, eu não preciso de diâmetros muito grandes, então para mim não faz muito sentido esse critério. Outro critério ali, outro critério seria no caso de você ter a precisão da sua medição. Ah, eu não me importo tanto com precisão, me importo mais com facilidade, ali, agilidade na minha instalação. Você vai mais para o ultrassônico, ou um outro, não, eu necessito a precisão, vai ali mais para a pitometria. Então, a sua decisão, no caso, eu até recomendo que você repita, você reveja o vídeo e vá analisando, conforme a sua situação, o que você precisa, tá? E aí, nesse vídeo, então, não ganhou ultrassônico ou ganhou pitometria. Quem ganhou realmente foi você com mais informação a respeito de um ou de outro. Então fico aí confiante que você vai conseguir fazer a sua melhor escolha de acordo com os critérios que você possui. Estamos aqui caminhando então para o nosso fim do nosso vídeo. Eu estou um pouco cansado, mas agradeço muito por vocês terem aqui, a atenção de vocês nesse vídeo. Espero que eu tenha contribuído com a análise de vocês para adquirir os medidores de vazão. Não deixe de colocar aí um comentário, tá? Na seção de comentários para os nossos próximos vídeos, que você desejar sugerir algum tema e também para deixar aí uma solicitação aí, Paulo, faz isso aí para mim, faz isso aqui, ou comentário, boa didática, alguma coisa assim. Eu fico muito contente de ver aí, já estou analisando aí os primeiros comentários de vocês nos nossos vídeos, tá? Então, também, para me recompensar o meu cansaço aqui, não deixe de martelar ali o botão de joinha, tá? Martela ali o nosso like para que eu saiba que vocês estão curtindo bastante a nossa série de pitometria além do manual. Era então esse o conteúdo do nosso vídeo de hoje e até o próximo!